Hoje eu vou falar sobre as soluções que eu encontrei após ter contato com pessoas que sofriam com a distorção da imagem corporal. No começo eu não entendia por que as pessoas sofriam tanto com o corpo a ponto de ficarem extremamente doentes. E eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas e entender a sua dor, e entender de fato como é que a insatisfação intensa com o corpo levava elas a criar comportamentos, pensamentos e crenças que combinavam com o tamanho do desconforto desse corpo. A gente sabe que a distorção da imagem corporal faz a pessoa acreditar verdadeiramente que o corpo dela tem um tamanho e forma muito diferente do que ele é na realidade. E é esta forma distorcida de se perceber que gera comportamentos que levam a pessoa a adoecer, como restrição alimentar, grandes insatisfações, sofrimentos intensos com o corpo fazem parte desse contexto. E o que é mais intenso são as formas compensatórias que a pessoa acaba desenvolvendo e criando para diminuir o desconforto com o corpo. E isso é extremamente dolorido para quem sofre. Só quem sofre com a distorção da imagem corporal sabe o peso do sofrimento que a pessoa acaba desenvolvendo com o corpo e como isso acaba virando uma obsessão e o foco central da vida da pessoa. Então, enquanto a pessoa permanece com a percepção distorcida do seu corpo, vai ser muito difícil ela se desvencilhar dos comportamentos compensatórios e esse intenso sofrimento com essa forma distorcida de se reconhecer. Então, não é possível amar um corpo e aceitar o corpo na presença da distorção da imagem corporal. Então, o que eu acabei encontrando como solução, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje? Eu acabei criando um método para tratar especificamente a forma distorcida que a pessoa se reconhece. Então, qual é o objetivo do método? Em primeiro lugar, eu vou desprogramar todo o banco de dados que a pessoa criou em relação ao corpo dela, esse corpo de dados distorcido, e vou reprogramar uma forma adequada de se reconhecer, reconhecer o corpo como ele de fato é, e mostrar concretamente a diferença entre o tamanho real e o tamanho percebido desse corpo. E é dessa forma que eu consigo desvincular uma coisa da outra e ajudar a pessoa a entender com clareza que existem dois corpos com tamanhos diferentes. Um que condiz com a distorção da imagem corporal e o outro que é o tamanho do corpo dela. Então, lembrar que o sofrimento vem da distorção da imagem corporal. E ela se acopla ao corpo da pessoa como se fosse uma grande segunda pele. E a pessoa pensa através desta segunda pele que está ao redor do corpo, que ocupa um grande espaço ao redor da pessoa. Então, mostrar para a pessoa com clareza quais são as sensações que estão contidas na distorção, que são completamente diferentes das sensações que vêm do corpo dela, ajudam muito nessa dissociação entre uma coisa e outra. E aí o método ajuda a pessoa a se conectar novamente com o corpo dela, entender qual é o tamanho, qual é a forma, qual é a sensação de peso que o corpo dela tem, que é diferente do corpo distorcido. Então, reprogramar esta forma de entender o corpo real é que vai ajudar a pessoa a se conectar com o corpo dela e ajudá-la a fazer novos combinados com o corpo real. E, além disso, eu vou mostrar para a pessoa que o corpo dela pode coisas que o corpo distorcido não podia. Então, eu explico quais são as funções do corpo, quais são as capacidades do corpo real e para que serve este corpo. Porque dentro da crença distorcida, o corpo acaba perdendo funções que são essenciais no nosso dia a dia. O que eu espero então após o tratamento?
que a pessoa tenha menos medo de comer certos alimentos, que ela volte a ter uma rotina alimentar mais organizada, que ela pare de pular refeições, porque eu vou trazer a certeza de que o corpo dela não deforma após comer. E a gente espera também que ela crie uma melhor relação com o corpo. Ela vai diminuir a insatisfação que ela tem com o corpo dela, porque ela entende claramente, através do método, através do tratamento para distorção da imagem corporal, que o corpo dela tem um limite estável, fixo. E isso traz muita segurança. Como consequência, é possível aceitar melhor este corpo. Eu só posso amar o corpo que eu sei que eu tenho e não um corpo distorcido. E também ajuda a pessoa a se socializar melhor, interagir mais com as pessoas, fazer parte de grupos, se sentir à vontade no meio de outras pessoas e dividir o corpo dela com o espaço de outros corpos. E isso é muito positivo. Ajudar a pessoa a não ser mais uma prisioneira, por exemplo, de atividades físicas intensas e diárias, porque ela entende que não precisa mais compensar o que comeu, ou que ela pode comer sem precisar fazer exercício logo em seguida. Então, com o tratamento através do método, é possível se desvencilhar do pensamento obsessivo de que precisa ser feito algo constantemente para mudar esse corpo. Venha você também se libertar da distorção da imagem corporal, assim como tantas pacientes que passam pelo meu consultório diariamente para tratar a distorção da imagem corporal. E venha entender que o que te faz ser infeliz com o seu corpo, na verdade, pertence ao corpo da distorção e não ao seu corpo. Venha conhecer o meu trabalho e espero você. Lembre de compartilhar, seguir o canal e dividir esse conteúdo com quem você achar que deve escutar.